Hoje eu vim a Rio Branco especificamente para receber das mãos do presidente do IMAC, o André Sen, a licença para nós darmos início à construção da ponte entre Epitácio-Holândia e Brasileia. Nós já conversávamos há pouco com o representante da empresa por telefone e ele nos deu a previsão de início das obras ainda no mês de julho de 2025. Aproveitar esse momento de estiagem, de verão, e iniciar as fundações, porque parte delas vai ser dentro d'água. Então nós já estamos trabalhando para que essas obras iniciem agora no mês de julho. Vai ser uma ponte de 10 metros de largura, com passarela para pedestres nas laterais, com 2 pistas. Então vai melhorar muito a trafegabilidade ali na região da fronteira, uma vez que nós temos uma ponte hoje em estrutura metálica de mão única, que causa muito transtorno durante os horários de pico, principalmente pela manhã, próximo ao horário do almoço, meio-dia e no final da tarde, porque transita pessoas ali para todos os municípios, pessoas que moram em Brasileia trabalham em Epitácio-Holândia, pessoas que moram em Epitácio-Holândia trabalham em Brasileia, além do comércio, que é como se fosse uma cidade única. Nós somos 2 cidades irmãs e essa ponte ela nos une, ela não nos separa. E essa ponte em alvenaria, toda em concreto, facilitará a vida das pessoas que residem ali naquela região. Exemplo, nós temos o Corpo de Bombeiros que fica em Epitácio-Holândia e às vezes precisa prestar socorro em Brasileia. Nós temos o quartel da Polícia Militar em Brasileia e precisa atender a ocorrência em Epitácio-Holândia. E nós precisávamos há muito tempo de uma ponte com 2 pistas, tanto para ir quanto para voltar ao mesmo tempo. Então hoje vim buscar das mãos do diretor do IMAC, presidente do IMAC, a licença que era a etapa que estava faltando para nós darmos início a essa obra tão importante na nossa regional. É verdade, eu me lembro do dia em que eu recebi uma ligação, e nós precisamos mencionar isso, e quando nós iniciamos o sonho dessa ponte, foi em parceria com o então vice-governador Major Rocha e a então deputada federal Mara Rocha. Eu me lembro que eu recebi uma ligação do Major Rocha e na época ele falou assim: eu tenho um desafio a fazer a você, você topa? E aí, antes mesmo dele falar o que era, eu falei: eu aceito o desafio. E aí ele relatou que eles estavam trabalhando para conseguir uma emenda para a construção da ponte entre Epitácio-Holândia e Brasileia, e foi um desafio gigantesco. A primeira coisa é que aquela ponte, ela pertencia ao DENIT. Quando, na época, eu visitei o DENIT, eles haviam desistido de fazer aquela ponte, embora tivessem um projeto estrutural. Eles haviam desistido por complicações com a própria Marinha. Embora o DENIT, um órgão federal, a Marinha havia dado um parecer negando a construção daquela ponte. A primeira atitude que eu tomei foi entrar em contato com a Marinha esteve lá em Epitácio-Holândia. Nós pegamos um relatório da Defesa Civil do Estado, que constava os últimos 50 anos do nível do rio Acre naquela região, e fizemos um pedido de reavaliação do parecer da Marinha, que foi aceito, e a Marinha deu o aval para que nós pudéssemos construir a ponte. Então esse foi o nosso primeiro desafio. Depois foi conseguir a emenda, que a Mara estava trabalhando nisso lá em Brasília. Nós conseguimos a emenda, mas como era uma ponte e um trecho da rodovia 317 que pertencia ao DENIT, nós estivemos em Brasília conversando com o ministro da Infraestrutura, que na época era o Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, e nós fomos muito bem recepcionados em Brasília, no gabinete dele, e ele falou: não, eu dou um trecho da BR-317 e a ponte para que vocês possam fazer essa ponte em Epitácio-Holândia. E aí, desde então, nós começamos a trabalhar a licitação, a licença para
a licença prévia, que na época demorou muito para sair essa licença, e fomos vencendo etapa após etapa. Um desafio. As pessoas, às vezes eu converso com algumas pessoas que jamais acreditaram que essa ponte pudesse se tornar realidade. Algumas pessoas até do nosso círculo de amizade relatam para mim que quando eu aceitei esse desafio, aceitei esse projeto, eles falaram, é loucura isso, mas nós sabemos do projeto que nós temos em mente, daquilo que nós temos para a nossa regional do Alto Acre, e nós estamos vencendo etapa após etapa, subindo um degrau de cada vez rumo à construção dessa ponte, que vai ser uma realidade no Alto Acre. E tem pessoas que mesmo com o início da ponte, elas vão acreditar que nós não vamos terminar, entendeu? Porque as pessoas muitas vezes são incrédulos, e eu até reconheço o porquê disso, né? Nós já tivemos pelo menos 2 ex-governadores de estado prometendo fazer a ponte, já colocaram até placa lá de início da obra, e a obra não ocorreu. Então as pessoas olham para um prefeito do interior, de uma cidade de 20 mil habitantes, e não acredita que isso é possível, mas eu sempre acreditei, e nós vamos tornar isso realidade.